Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa contradição que, olha, afeta a vida de milhões de pessoas no sul do Brasil. Pensa só, como é que um estado com tanta, mas tanta água pode sofrer ao mesmo tempo com a falta dela e com o excesso que destrói tudo? É isso que vamos tentar entender agora. Para a gente desvendar essa situação complexa, nosso papo vai passar por 5 pontos. Primeiro, o tal paradoxo da água. Depois, o custo desse caos todo. Aí, a gente chega no ponto de virada, que foram as enchentes de maio de 2024. E por fim, vamos falar sobre o poder da informação e o papel de cada um de nós nisso tudo. Então, vamos começar pelo coração do problema. De um lado, uma abundância de água que parece infinita. Do outro, a realidade chocante da falta dela. É uma coisa impressionante, né? A realidade geográfica é que o Rio Grande do Sul é um estado privilegiado com mais de 1/4 do seu território coberto por rios e lagoas. Mas a experiência de quem vive lá é outra história. São torneiras secas, são enchentes catastróficas, é uma insegurança constante. A desconexão entre uma coisa e outra é gritante. E aí fica a pergunta que não quer calar. Como isso é possível? Como uma terra que tem tanta água chegou nesse ponto de crise? Pois é, a resposta parece não estar na natureza, mas sim na forma como as coisas são gerenciadas. Agora, vamos para a segunda parte para entender as raízes do problema. A falha, veja bem, não é a falta de água em si, mas as estruturas que deveriam cuidar dela. E tem uma palavra que define bem o estado atual do sistema, e ela é forte. O professor Jackson Miller, que é um especialista no assunto, usa uma palavra bem brasileira que sinceramente resume tudo: esculhambação. É isso. Uma bagunça generalizada, uma desordem completa que parece estar em todo o sistema de gestão. E essa esculhambação a gente vê no dia a dia. É a falta de planejamento que fecha uma estrada importante bem na véspera do feriado, sabe? Vira aquele caos. É a informação sobre a água, que por lei tinha que ser pública, mas está escondida num lugar que ninguém acha. É a poluição que faz o tratamento da água ficar cada vez mais caro. E o mais perigoso de tudo, talvez, é que as pessoas acabaram se acostumando a viver assim, nessa precariedade. Essa frase é pesada, né? Ela foi dita pensando nessas obras públicas perigosas, sem sinalização direito e mostra um nível alarmante de negligência. A segurança parece que depende mais da sorte do que de um planejamento sério. É um sintoma claro de um sistema que não está protegendo as pessoas. Mas essa bagunça toda não é só um problema, um incômodo. Ela tem um custo bem real que sai, direto do nosso bolso. Então a pergunta é, quanto custa em reais essa bagunça toda? Tá aí o preço. Na região de Esteio e Canoas, por exemplo, a conta de água mensal gira em torno de R$ 121 a R$ 130. E esse valor não é só pelo consumo, não. Ele reflete também o custo altíssimo para tratar a água de rios que estão cada vez mais poluídos, um resultado direto da má gestão e da falta de saneamento. Bom, mas essa situação toda que já era insustentável, uma hora ia estourar. E em maio de 2024, a esculhambação cobrou seu preço mais alto. O resultado foi uma verdadeira catástrofe. As enchentes históricas que devastaram o estado não foram só um desastre da natureza. Elas foram como um espelho que mostrou décadas de descaso, de falta de planejamento, de precariedade. O que aconteceu foi tão sério, mas tão sério, que não dá mais para voltar ao normal. Até porque o normal já era parte do problema. E como a fonte coloca muito bem, é impossível olhar para as cidades destruídas, para as famílias desabrigadas, para toda a infraestrutura no chão e fingir que as mesmas formas de operar podem continuar. Uma mudança radical não é mais uma escolha, é uma necessidade de sobrevivência. Ok, se a mudança é tão necessária, por onde ela começa? A resposta está num dos pilares de qualquer democracia: o acesso à informação. O Brasil tem uma ferramenta poderosíssima para isso, que é a Lei das Águas. Ela não só diz que a água é um bem público, mas que a gestão dela tem que ser descentralizada com participação de todo mundo. E para isso acontecer, a lei exige que os sistemas de informação deem publicidade aos dados, para que a sociedade possa fiscalizar. O problema? A lei existe no papel, mas na prática, a história é outra. E é isso que mostra a resistência à transparência. Parece que o sistema, como um todo, se esforça para esconder os dados, para dificultar a fiscalização. A informação até existe, mas ela está enterrada em relatórios super técnicos, em portais confusos, bem longe dos olhos de quem paga a conta todo mês. O que nos leva ao último ponto, e talvez o mais importante de todos. Se o sistema falha e a informação é escondida, o que pode ser feito? E aqui tem um ponto crucial.
A omissão das pessoas, de todo mundo, acaba sendo um dos combustíveis que mantém essa esculhambação funcionando. Se acomodar, aceitar a precariedade como normal e simplesmente pagar conta no fim do mês é como dar um aval para que tudo continue exatamente como está. Mas existe sim um caminho para a mudança. E ele começa com 3 passos que são fundamentais. Primeiro, se informar. Ir atrás, entender os próprios direitos. Segundo, usar as ferramentas da lei para exigir transparência. E terceiro, que é o mais importante, participar de verdade do controle social, cobrando ações e resultados dos gestores. Pode até parecer uma tarefa gigantesca, né? Mas a gente precisa lembrar que as grandes transformações sociais raramente vêm de cima para baixo. Elas nascem quando uma pessoa decide ter uma postura diferente e essa ação, somada à de outras, vira uma força que ninguém consegue parar. E a gente termina com essa reflexão. O sistema de gestão da água no Rio Grande do Sul está claramente quebrado. A tragédia de maio de 2024 deixou isso inegável. A questão que fica agora não é mais se ele precisa ser consertado, mas sim quem vai ter a coragem de assumir essa responsabilidade.